qual é o tema de hoje? Já esqueceram? Gabriel falou aqui agora há pouco. E o tema do mês? Qual que é a série? Que Deus espera de você. Semana passada, gratidão. Hoje, fidelidade. Quem que lembra? Semana que vem? Esse é no último. Amor. E depois, obediência. O mais importante é o amor. Semana que vem. O mais importante é o amor. Por quê? Porque quem ama Deus vai ser grato. Quem ama Deus vai ser fiel. Quem ama Deus vai ser obediente. Então, o amor é o mais importante, não tem dúvida. É o principal. Jesus já deixou isso bem claro. Vamos entender essa questão da fidelidade. Olha, eu sempre falo aqui, que alguns temas são especiais, são importantes. Todos eles, né, são, mas tem alguns que são mais especiais, são mais importantes. E como a gente está na reta final aqui, eu vou me despedir daqui mais 2 semanas, eu guardei para o final o que tem de mais importante e melhor. Então, não duvide disso. Mês passado eu falei, mudando de vida. E eu dei as dicas todas aqui para vocês. Quem colocar em prática aquilo que eu falei mês passado, vai mudar de vida. Vai mesmo. Então, a questão da entrega total, alcançar o potencial máximo, permanecer constantemente depois de ter se entregue totalmente a Jesus, e o crescimento contínuo, tem que estar crescendo espiritualmente. Então, quem conseguir aplicar aquelas lições, vai mudar de vida. Agora, o que Deus espera de nós? Semana passada a gente viu gratidão. Filho ingrato não demonstra amor para o pai. Não tem amor, não ama o pai. Eu perguntei para o meu pai, depois da semana passada, se ele falou para mim daquela história do filho adotivo, e ele deu risada e falou, não foi com essa intenção que eu falei, não, mas está valendo, né? O filho adotivo foi o que... depois ele me falando da música. Eram 7 filhos, ele falou. Todo mundo formado na faculdade, o pai fazendeiro, trabalhou duro. Todo mundo foi embora viver suas vidas. E o único que voltou e falou, pai, hoje eu estou bem, vem morar comigo, eu vou cuidar de você. Foi quem? O filho adotivo. O único que demonstrou gratidão. A gente viu a história dos 10 leprosos, foram curados por Jesus de maneira igual, só um, que era o estrangeiro, que era o samaritano, que voltou para agradecer, com o coração grato, para dizer para Jesus, e se prostrou, e adorou, e agradeceu. Mudou de minha vida, mudei de vida. Agora eu vou voltar a ser uma pessoa na sociedade, na família. Ele veio agradecer. Então, gratidão é muito importante. Agora, Deus espera isso de nós, gratidão. Mas Ele espera a fidelidade. Desde o começo, desde o princípio, Deus espera a fidelidade. Porque o teste que foi feito com o primeiro casal nesse mundo foi um teste de fidelidade. Era um teste de fidelidade. E era um teste simples. E era um teste fácil. Eu vou ler aqui o texto e a gente vai analisar algumas coisas. Por quê? Porque Deus colocou no jardim do Éden muitas árvores, boas para se comer, diz o texto. Eles tinham liberdade de comer de todas elas. Deus deu para eles o jardim e as árvores, eles podiam comer. E devia ser fantástico, maravilhoso, porque você tem fruta boa hoje, imagina quando era perfeito lá, né? Coisa maravilhosa que devia ser. Mas tinha uma que eles não podiam, porque não era deles. A gente tem que entender isso, não era deles. De quem que era aquela árvore? O nome dela já explica. A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham conhecimento do bem e do mal? Adão e Eva não tinham. Deus tinha? Tinha. A árvore era dele. É dele. Se é dele, vamos entender, a gente vai ler o texto, mas olha só. Se algo é de Deus, como que a gente chama isso? Mesmo hoje, algo que pertence a Deus, a gente chama do quê? De santo. É sagrado. Santo quer dizer, pertence ao Senhor. Então, se você pertence a Deus, você é um santo. Você é uma santa. Isso quer dizer a palavra santo. Pertence a Ele. Então, aquela árvore era sagrada. Ela era santa. Deus falou, vocês não podem tocar nela. Vocês não podem comer dela. Pertence a mim. Vamos ver o texto. Gênesis 2:15.
Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha, o jardim estava lá, o homem veio depois, Deus colocou ele lá com um objetivo, para cuidar do jardim e cultivar. Verso 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Tudo é para vocês, pode comer, à vontade. Verso 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Era uma regra, era uma lei, que não podia ser quebrada. E era um teste de fidelidade. Tem algumas coisas que muita gente, muito cristão, leva para relatividade. Mas com Deus não é relativo. Não é. Ou é ou não é. Porque tem gente que considera assim, mentir. Aí fala de mentira branca. Então é uma mentirinha. No livro de Provérbios, lá fala que a gente não deve mentir nem por brincadeira. Então aí tem gente que gosta de fazer brincadeira e conta uma mentirinha só para brincar. Lá no Provérbios diz que não pode nem de brincadeira, deve mentir. O Novo Testamento diz assim: nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Que passar disso. E em Romanos 8 diz assim, que Satanás é o pai da mentira. Então quem mente? Então ou você é honesto e não mente, ou se você tiver uma mentirinha, você já é filho do inimigo de Deus. Porque não tem área cinza. É preto no branco. Ou é ou não é. Honestidade em outras questões, que são, por exemplo, furto, roubo. A gente fica chocado, né? Eu acho legal os brasileiros e portugueses quando se encontram. O português vai para o Brasil e aí ele fica impressionado com uma coisa, que as culturas são muito parecidas. Mas uma coisa é o seguinte: Portugal é um país pequeno, 10 milhões de habitantes, e o tamanho do país é pequeno. O Brasil é gigantesco, o tamanho de um continente, né? A Europa tem um pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5. Quer dizer, tirando alguns países aqui, o Brasil é quase o tamanho da Europa inteira. E eu estava vendo esses dias como o Brasil é grande. Se você pega o extremo leste do Brasil, costa atlântica, acho que no Rio Grande do Norte, naquele cantinho, está mais perto da África do que do Acre. Olha o tamanho do Brasil. Se você pegar o Oiapoque, que é a cidade mais ao norte, lá perto da Guiana, está mais perto do Canadá do que do Chuí, que está lá embaixo, na fronteira com o Uruguai. O Brasil é gigantesco, tudo é grande. E tudo é grande mesmo. Que aí o português vai para o Brasil, e aí eu vi um humorista que eu gosto muito, porque ele tem meu nome. Só tem Araújo a mais. É Ricardo Pereira, mas tem Araújo. Ricardo Araújo Pereira. Ele é um humorista muito engraçado mesmo, um cara muito legal lá, muito inteligente em Portugal. E ele chegou no Brasil e ele falou o seguinte: ele viu os carros no Brasil com aqueles filmes no vidro, que fica tudo preto. Aqui os carros têm, mas é do lado do passageiro, os passageiros atrás, o banco de trás e atrás, pode. Mas na frente o motorista não pode, porque a polícia tem que identificar quem está dirigindo. E no Brasil os carros todos cheios com filme assim. Aí ele falou assim: lá em Portugal não pode. Aí o brasileiro falou para ele assim: ué, aqui também não. Aqui também é proibido. Aí ele ficou assim: Brasil. Aí ele falou: a diferença entre Portugal e Brasil é o seguinte, que em Portugal tem crime, tem coisa errada. Por exemplo, tem corrupção em Portugal. E às vezes alguém vai preso, um político e tal, porque roubou 100 mil euros, 500 mil euros. Ele falou: mas no Brasil é 50 milhões, é 100 milhões. Ele falou: tudo que tem em Portugal tem no Brasil, mas no Brasil tudo muito maior. Tudo muito maior, tudo muito mais, tudo exagerado, não é? Então, aí a gente pensa assim, honestidade. Roubar 1 euro, 10 euros, isso não é roubo. Roubo é o político que roubou 100 milhões. Aquilo é ladrão. Mas eu roubar aqui, né? O funcionário que leva uma caneta, né, para casa, que leva um aparelho, né, que está até velho, vou levar, ninguém vai sentir falta mesmo. Isso aqui. Não, ele acha que isso não é roubo. Ele tem até direito. Mas roubo é roubo. Não é? Honesto, ou é honesto com 1 centavo, ou é honesto com 1 milhão.
O que a palavra de Deus diz? Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Jesus vai dizer isso para aqueles quando ele chegar. Ele vai voltar e vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Isso funciona aqui nessa vida. A pessoa que é honesta, fiel, principalmente com aquilo que é de Deus, nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, Deus vai colocar sobre muito. Porque pode, e eu já falei isso para vocês, confiar nessa pessoa. Essa pessoa já passou do estágio, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Aí ela cresceu espiritualmente em fé e ela fala, eu confio em Deus. Excelente. Aí ela tem aquela fé, ela está passando por dificuldade, por problemas, e ela confia em Deus. A questão agora não é mais se ela confia em Deus. Qual que é a pergunta agora? Deus confia nela? Porque já passou do estágio infantil espiritual de confiar em Deus. Confia em Deus. Agora a questão é, Deus confia em você? Porque se Ele confiar em você, aí você vai descobrir quem é Deus. É aí que vai estar bom. Porque Deus olha e fala assim, aqui está um filho, uma filha que eu posso confiar. Mas esse é aquele que é fiel no pouco. E aí Deus vai confiando mais responsabilidade, mais recursos, mais meios, mais condições. Aí essa pessoa vai. Então, o que é sagrado na Bíblia, o que é a lei de Deus, não tem negociação, não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é honesto ou não é honesto. Ou é correto ou não é. Não tem como dizer um pouquinho. Um pouquinho já passou a linha, já era. Gênesis 3, o que aconteceu? Olha lá. Verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi distorcendo. Era mentira, era um engano. Estava misturada a verdade com a mentira. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eu já vi alguns pastores dizendo assim, ou alguns pregadores, algumas pessoas dizendo assim, que Eva aumentou o que Deus falou. Quem escreveu aqui, a gente crê que foi Moisés, escreveu o livro de Gênesis, e lá Deus disse assim, não coma da árvore. Ela disse, não coma nem toque. Eu acho que não, eu acho que foi o seguinte, ela revelou alguma coisa daquela conversa que Moisés não escreveu lá. Ela ampliou o conhecimento. Possivelmente Deus falou para ela, não chega perto da árvore, não come, nem toca. Mas ela foi lá, e ela estava sozinha, e ela chegou perto. Por que ela não podia tocar na árvore? Por que ela não podia comer daquele fruto? Porque não era dela. Não era dela. Pertencia a Deus. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem tinha o conhecimento do bem e do mal é Deus. Ela não tinha. O que aconteceu? A serpente falou para a mulher, verso 4, certamente não morrereis. Não vai morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Era verdade ou era mentira? Verdade. Olha só, que coisa. Só que com esse argumento, nasceu uma coisa no coração de Eva, que já estava no coração daquele anjo mal que caiu, né? Satanás que estava usando a serpente para falar. O que nasceu no coração dela? Qual dos pecados, dos 10 mandamentos, Eva caiu ali? Sim, desobedeceu, quebrou. Mas qual dos mandamentos? Qual dos mandamentos? Quem que falou? Parabéns. Cobiça. Ela cobiçou algo que não era dela. Satanás não cobiçou isso lá no começo? Ele queria ser igual a Deus. Cobiçou. É o 10º mandamento, é o último. E não é porque está em último lugar que é menos importante. É muito importante. A gente parar e pensar. Satanás cobiçou o lugar de Deus. Eva cobiçou ser igual a Deus naquele momento também. Ela cobiçou algo que não era dela. Ela quis o fruto que era de Deus, da árvore de Deus. Ela desejou. Só que desejar já é pecado, porque está no mandamento. A gente não deve cobiçar. Só que a cobiça abre a porta para todos os outros. Por que a pessoa rouba? Que ela primeiro o quê? Cobiçou. Por que adultera? Que ela primeiro o quê? Cobiçou. Ou seja, uma coisa, seja uma pessoa. A cobiça leva aos outros pecados. E aí ela comete um pecado do adultério, ou do roubo, ou seja lá o que for. Aí para encobrir, o que ela faz? Ela mente,
Uma coisa vai puxando a outra. E é um dominó que vai caindo. Mas muitas vezes começa com o 10º mandamento, que é a cobiça. E Eva cobiçou. Ela quis algo que não era dela. Pertencia a Deus. É isso que a gente tem que entender, como isso é sério. Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E a gente sabe o que aconteceu. Era um teste de fidelidade. Simples. Só não chega perto daquela árvore. Não vai lá. É minha, Deus estava dizendo. Todas as outras são de vocês. Deus limitou a vida de Adão e Eva com isso? Estava limitado? Por que tem que querer justo a que não pode? Parecendo adolescente, né? Você fala não aí que quer. Não fala não, porque se falar, vai querer. E vai querer justo que não pode. Eu já vi tantos pais que erram nessa hora, quando o filho, a filha, se apaixona pela pessoa errada. Não é o caso desse casal aqui, ó, porque eu estou sabendo, eles se apaixonaram pela pessoa certa. Que as famílias estão felizes. Mas e quando é pela pessoa errada? E aí? E aí o que acontece? Ele está apaixonado por ela, ou ela está apaixonada por ele. Quanto mais o pai e a mãe proíbe, diz que não pode, é contra, o que acontece? Mais fica junto. Tem que fazer o esforço, o esforço inimaginável de fingir que não está acontecendo nada. E dar liberdade. Porque senão, se proibir, é aí que vai querer. Aí vai namorar escondido, aí vai fugir pela janela do quarto de madrugada para se encontrar. Vai acontecer coisa esquisita. Por quê? Porque é proibido. Parece que o proibido é mais gostoso. Não pode, aí que quer. Nos Estados Unidos, no começo do século passado, teve um período, e a gente vê justamente aquela época do Al Capone, em Chicago. Ficou milionário. Por quê? Porque o que estava proibido naquela época nos Estados Unidos? Bebida alcoólica. E aí, por ser proibido, é que aí o povo queria mesmo. E esses criminosos, a máfia, ganhavam muito dinheiro. Por quê? Porque o povo queria o que é proibido. Se é proibido, parece que quer comprar escondido. E aí chama mais atenção. Então, justo a árvore que era proibida foi aqui, que começou com a cobiça. Agora, eu vou falar de 3 coisas para nós hoje. E eu espero que você entenda, porque se você entender, vamos voltar no mês passado, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. E você vai entender onde que está a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, para quem é fiel, só quem prova é que descobre. Tem que provar. Não adianta eu falar, não adianta você ler na Bíblia, não adianta você entender, você tem que provar. E a palavra de Deus até diz, no livro de Malaquias, no capítulo 3, provai e vede. Você tem que provar, aí você vai ver. Faz a prova, tem que fazer. Porque se você não provar, você não vai saber. Vai ficar com a teoria, tem que ir na prática. Eu vou falar de 3 coisas, eu podia falar de muitas mais, mas tem 3 pontos de fidelidade para a gente entender. Olha só, o que era o conceito da árvore no jardim? A árvore era de Deus. Ele liberou todas as outras. Aquela ali, ele falou, não, é minha, é santo, é sagrado, você não toca, porque é meu. Por quê? Vamos entender. O que é o fruto? Alimento. E eles precisavam de alimento para sobreviver? Sim. Tem outras árvores. Aí que está. Mas precisava de comer para sobreviver? Sim. Mas precisava daquela árvore? Não. Aí que está. É isso aí, Davi. Não precisava daquela árvore. Está entendendo? Aquela não precisava. Deus já proveu. Deus já proveu. Tem todas as árvores. Por que eu vou ter que comer dessa aqui? Não justifica o argumento de eu preciso, que não precisa. E aí, a gente começa a entender como que as coisas funcionam. Eu não preciso dela para viver, porque Deus já proveu para mim. Entenda esse conceito, porque se a gente não entender esse conceito, a gente não vai entender como que Deus continua provando a nossa fidelidade hoje. Hoje, a gente é provado na nossa fidelidade. Mas eu tenho que entender, quando Deus diz assim, isso é sagrado, é meu, não toca, Ele já proveu o que a gente precisa. É um teste de fidelidade. Não tem desculpa nenhuma para a gente tocar naquilo que é dele, dizendo, eu preciso disso, porque senão... Vamos pensar.
Não era alimento? Era alimento. Eles precisavam de alimento? Precisavam, mas eles tinham que se abster, abstinência. Eu não vou comer dessa árvore. Deus já proveu. Deus é Deus, Ele é o provedor. Eu não preciso dessa fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem outras. É delas que eu vou comer. E Deus não limitou, pelo contrário, eu tenho todas as outras. Por que tem que ser aquela? Então, a gente tem que entender isso. O que diz 1 Coríntios 6,19? Esse é um texto muito conhecido e a gente já falou ele aqui. Diz assim: ou não sabeis, Paulo escreveu, que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu não sou meu. O jardim era de Adão e Eva? Segundo o texto? Não, não era. Por quê? Deus colocou Adão lá para fazer o quê? Cultivar, cuidar. Não é dele. É por isso que a gente usa um termo para dominar. Está lá o texto. A gente viu isso recentemente, né? Olha só. A gente usa o termo mordomia, porque é um mordomo. Eu acho muito legal isso. O mordomo mora na mansão do milionário. E ele come da mesa do milionário. E ele vive ali, na vida de rico. Mas ele não é rico, porque ele não é dono daquilo. Ele tem todos os privilégios, ele está na vida e na casa do milionário, mas ele está ali com um objetivo. Qual que é? Cuidar, zelar, servir. E é um privilégio. Tem um salário bom, tem uma vida boa, invejável, mas ele não é dono daquilo. Ele está ali para zelar, ele é um zelador. Ele está na mordomia, como a gente fala no Brasil. Não tem essa expressão? O fulano está na mordomia. Por quê? Porque está como um mordomo, está vivendo com o rico, mas não é dono daquilo. Deus colocou Adão e Eva como mordomos, para cuidar daquilo. Agora aqui Paulo está dizendo que o nosso corpo não é nosso. Então é de quem? É de quem criou, é de quem fez. E eu sou responsável por cuidar do meu corpo. Então, preste atenção, o que é fidelidade? 52 anos. Ano que vem, 30 anos como pastor. Demorei para entender certas coisas. Demorei. Mas, como diz a minha esposa, antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde. Uma hora entendendo, ótimo. A gente tem que cuidar desse templo. Porque não é meu, é dele. E a Bíblia não diz que nós somos santos? Se a gente é santo, esse corpo é porque o templo é dele. Pertence a ele, pertence a Deus. Aquilo que é dele é santo. Então eu tenho que cuidar. Então, do mesmo jeito que Adão e Eva tinham que se abster daquela árvore, eu também tenho que me abster de muitas coisas. Por quê? O mesmo motivo. Porque eu não preciso delas para viver. Deus já proveu. Deus já proveu. Então, eu preciso. Vou dar um exemplo só, porque a gente tem outras duas coisas muito importantes para falar. Sobremesa. Eu preciso de sobremesa para viver? Mas tem gente que faz a sobremesa a refeição. E está destruindo a saúde, está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, é uma questão de consciência de cada um e do entendimento. Mas eu não faço mais o que eu fazia anos atrás, e nem como mais muita coisa. Quem me conhece sabe que já minha lista, assim, algumas coisas já saiu. Por quê? Porque eu entendi. Eu não preciso daquilo para viver. Eu não preciso comer aquilo. Eu não preciso pegar aquele como eu fazia, aquele pote assim, de sorvete, e enquanto tem lugar na minha tigelinha, que não era pequena, eu ia colocando. Enchendo, e às vezes repetia. Aí vira uma refeição, uma coisa que olha, eu morei nos Estados Unidos, 8 anos, e dali eu saí e fui para o Japão, fiquei 2 anos. Eu saí do que era naquela época, e o Jean sabe que morou lá também, o país mais obeso do mundo, hoje é o México, ali do lado. Fui para o Japão, que é o país menos obeso do mundo. O México hoje, que é o país mais obeso do mundo, mais da metade da população está na obesidade. Mais da metade. Aí eu fui para o Japão, 98% da população é magro. Não está nem acima do peso, é magro. 2% é lutador de sumô. Aí não tem jeito, vai ter que ser cheio mesmo, Mas o povo é magro. Aí, 2 anos morando lá, eu vi por quê. Que o povo sabe
comer. Eles comem pouco, na hora certa, do jeito certo. Não é geração nova, porque a geração nova no Japão está estragando tudo. Chegou o fast food lá. Mas o japonês passa de 100 anos tranquilo. Um dos motivos é que eles comem pouco. E eles sabem. Por exemplo, vou explicar para vocês. Você, do jeito que tudo que a gente tem aqui, eles têm lá. Tem chocolate, tem sobremesa, tem os pacotes que vêm com as coisas que a gente gosta de comer. Mas, por exemplo, você compra um pacote de bolachas, biscoito, depende se é carioca ou paulista, né? A briga do bolacha com biscoito. Biscoito. Ou é bolacha, né? Eu sou paulistano, então para mim é bolacha. Mas eu gosto de comer biscoito também. E aí, tem gente que abre, eu falei que eu fazia isso, né? Abre uma caixinha de bombom e enquanto tem um lá, tá valendo. E vai indo, né? No Japão é assim, ó, você tem uma embalagem que vem o biscoito ou a bolacha e dentro vem as unidades embaladas. Então você tem uma no plásticozinho ali dentro ou duas. Por quê? Porque ninguém faz igual o brasileiro, onde tudo é grande, imenso, que vai comendo tudo. Não. Aquilo é sobremesa. Então tem um papel de sobremesa. Você vai comer uma. No máximo duas. O mundo não vai acabar amanhã. Não tem que comer tudo. Domínio próprio, não é? Autocontrole. Que coisa bonita. Mas a gente tem que entender, isso aqui é o templo do Espírito Santo. Eu preciso daquela sobremesa para viver. E aí isso vale para tudo. Tudo que entra por aqui, tudo que eu como, que eu bebo. Equilíbrio. Eu preciso disso. Então, é uma questão de fidelidade. Eu tenho sido fiel a Deus no cuidado do meu corpo? Vamos para um outro ponto. E aí vocês vão começar a entender a profundidade disso. Malaquias capítulo 3. Eu mencionei, agora vamos ler. Malaquias 3, verso 6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Isso aqui é muito sério. Esse é um dos versos mais fortes na palavra de Deus inteira. Malaquias 3, 6. Semana passada eu falei de Provérbios 3, 6. Que dizia assim: reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Agora você grava Malaquias 3, 6. Mesma coisa. Diz o quê? Eu, o Senhor, não mudo. Ele falou, está falado. Ele deu uma lei, está dito. Ele diz que eu não mudo. Ele escreveu com o dedo dele em tábua de pedra, é aquilo. Não vem você e eu com um martelinho e como que chama eu sei, Tisel, como que chama em português? O martelo e como que é? O pessoal da construção sabe, como chama? Formão. Para ir lá no mandamento e tirar aquele. Não, esse aqui eu não gostei, eu vou tirar. Deus está dizendo o quê? Não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus está dizendo que é bom o fato dele não mudar. Se ele mudasse, tinha destruído. Mas vocês não foram destruídos porque eu não mudo. Ele é amor. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Estamos perdidos aqui e não sabemos o caminho de volta. Qual que é o caminho de volta? Deus falou, vou te ensinar o caminho de volta. Quer saber? Quer minhas bênçãos? Fidelidade. Pode um homem roubar a Deus? É Deus que está falando com o povo dele. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Imagina Deus falar isso para o povo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus está dizendo isso. O dono de tudo, o dono da prata e do ouro, falou, prova e vê. Passa no teste da fidelidade e você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu. Vou derramar sobre você tanta bênção que você não vai ter onde guardar. Você vai ter que fazer o quê? O que Jabes falou. Qual que é a oração de Jabes? É uma coisa linda, né? Jabes tem uma genealogia no livro de Crônicas, aí vai falando, e de repente para falar assim, Jabes, ele era superior a seus irmãos, sua família. Por quê? Porque ele fez uma oração e Deus ouviu. Aí lá está a oração dele. Ele só falou para Deus assim, tomara que o Senhor me abençoe.
e alargue as minhas fronteiras. Que eu esteja sob tua mão poderosa, me livrando do mal e da aflição. Essa oração, um dia eu vou conhecer o Jabes, lá. E vou dizer para ele, rapaz, essa oração tua é boa mesmo, viu? Porque eu orei ela todo dia. Faz parte da minha oração. Todo dia eu oro a oração de Jabes, entre outras coisas. Porque eu quero a mesma coisa. Eu vou dizer, Deus ouve e atende. E lá no texto dizendo assim, Deus atendeu o Jabes. Ele pediu o quê? A primeira coisa que ele pediu? Tomara que me abençoe e faça o quê com as fronteiras? Alargue. Quem que não quer crescer? Seja no sentido que for. Deus está dizendo aqui que vai derramar tanta bênção que você não vai ter onde guardar. Então o que ele vai ter que fazer com as fronteiras? Alargar. Para poder caber tudo, vai ter que atender a oração do Jabes na sua vida. Vai ampliar o seu espaço, não vai ficar limitado. Não tem limite. Vai ter que crescer. É a oração de Jabes na sua vida. Ele diz que vai ter tanta bênção que não vai ter onde guardar. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. O que é isso? Naquele tempo, eles viviam da agricultura. O que era a coisa mais terrível? Vinham gafanhotos e devorar tudo. E Deus está dizendo, eu vou proteger o que é teu. Para nós hoje, é isso. Aquilo que você já tem, não vai acontecer algo ruim. Eu vou proteger o que é teu. Eu vou guardar o que é teu. E as videiras nos campos não perderão seu fruto. Olha a bênção de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de bem-aventurados, de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus faz uma promessa e ele diz, fidelidade, seja fiel. Vamos pensar, a árvore lá no jardim era santa, sagrada, porque não era deles, era de quem? De Deus, não toca nela, é dele. O corpo não é nosso, é de quem? De Deus, por isso que fala, não adulterarás, que é sagrado, não brinca com esse corpo aqui, não coloca veneno para dentro, é de Deus, é sagrado, é santo. Agora ele diz que a minha sobrevivência, o que eu preciso para viver nesse mundo? Desde aquele tempo antigo até hoje, não interessa qual é a moeda, a gente precisa de dinheiro. E Deus está dizendo o seguinte, parte desse dinheiro que você tem não é teu. É de quem? Deus está dizendo o quê? É meu. Se você tocar, você está tocando em algo santo, sagrado, porque pertence a Ele. É um teste de fidelidade. Na nossa vida hoje, cada um de nós tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente não deve tocar, que a gente não deve comer do fruto. Porque o significado é o mesmo, é a mesma coisa, exatamente. Adão e Eva não precisavam comer daquele fruto para sobreviver. Você não precisa tocar nos 10% que pertence a Deus para você sobreviver, porque Deus já proveu. E já te deu outros 90%. Você não precisa. E eu pensando a respeito disso, eu penso o seguinte, porque eu já visitei muita gente, a gente conversa, e às vezes toca no assunto, e a pessoa fala, pastor, estou com dívidas. Se eu não usar o dízimo, não tem jeito, não sobra. Ah, por que não sobra? Porque dízimo é sobra. A Bíblia fala, é a primícia, é a primeira coisa. Você recebeu, tira o dízimo, que é do Senhor, aí você vai orar, pedir sabedoria para administrar o restante. Só que o texto também fala que rouba a Deus, não é só no dízimo e nas ofertas. Também é dele. Tem uma porcentagem daquilo que vem de Deus. E hoje eu não vou entrar profundamente, teologicamente, no que quer dizer o dízimo, a oferta, porque dá para entender muito claro o que é isso. Mas é só para a gente entender. É sagrado, é santo, é dele, eu não posso tocar. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vi ninguém ficar mais rico ou mais pobre por causa de 10%. Está entendendo? É só um teste de fidelidade. Porque 10% não resolve o problema de ninguém. Não resolve. A pessoa tem uma dívida, ela está com um problema, não são os 10% do dízimo que vai resolver. Não é. Ela precisa de 1000%, 10.000%, 100.000%, ou mais. E ela vai usar o 10%? Não. É só um teste de fidelidade, igualzinho à árvore lá no jardim, para Deus poder ver, essa pessoa reconhece que tudo é meu e não tocou naquilo que eu separei. Por quê?
Porque ela não precisa dos 10% para viver. Ela precisa de quê para viver? Precisa de mim. Ela precisa de mim. Então, a pessoa que é fiel no dízimo, ela entendeu. Ela diz assim, eu não preciso desse pedacinho aqui que é teu. Isso é seu. Eu entrego a ti. Eu dependo de ti. E não desses 10% para viver. E aí ela não toca. Vamos entender como que o dízimo, só para a gente entender como que é profundo e como que é sério isso. Por que a gente entrega o dízimo numa igreja? Para onde vai esse dinheiro? Várias igrejas por aí tem de tudo. Você precisa saber. Nessa igreja aqui, o dízimo só vai para um objetivo. Quem está mais tempo, Jean, explica aí. Para onde vai o dízimo? Seu dízimo, que eu sei que você dá todo ano, há muitos anos, aí todo mês. Para onde que vai? Para a pregação do evangelho. Só para isso. Esse banquinho aqui, ó, que o Jean doou, veio da casa dele. Não foi o dízimo que comprou. A conta de luz não é o dízimo que paga. O aluguel desse local não é o dízimo que paga. Ele é exclusivamente para a pregação do evangelho, ou seja, para ajudar pessoas a conhecerem Jesus e a salvação. Então é sagrado. Essa igreja não usa o dízimo para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa tem que ser doado de coração nas ofertas. O dízimo é para sustentar as pessoas que vivem exclusivamente. Você conhece igrejas onde os pastores têm outros trabalhos e funções durante a semana e no final de semana ele trabalha numa igreja como pastor. Muito bom, tudo bem. Na igreja adventista não funciona assim. A pessoa tem que dedicar exclusivamente a vida para aquilo. E ela vai receber um valor, e esse valor sai do dízimo, porque ela dedicou totalmente aquilo. É muito? Não. Não é como algumas igrejas que alguns pastores ficam ricos. E eu não tenho medo de dizer isso, e o Gabriel descobriu agora recentemente. E eu falo isso que o pessoal não acredita. Mas qualquer membro de qualquer igreja que eu fui pastor aqui na Bélgica, o salário deles foi maior que o meu. O meu salário é o menor da igreja. Porque a pessoa que faz a limpeza e que trabalha na construção, às vezes ganha o dobro que um pastor adventista. É verdade. Quer saber no privado, depois eu falo. Mas é assim. Mas é o suficiente para viver? Tem a bênção de Deus. E a gente vive. Então, o objetivo não é enriquecer. Agora, por que é assim? E o dia que eu entendi isso, não faz muito tempo, alguns anos, eu entendi a beleza do dízimo. Porque o dízimo é o seguinte, todo mundo que é membro dessa igreja, vamos dizer, e você tira o 10% da sua renda, sabe o que você fez? Você dedicou 10% do teu trabalho. Geralmente a gente trabalha 22 dias úteis no mês. Ou seja, 2 dias, ponto 2,2, você dedicou para a pregação do evangelho. Todo mundo nessa comunidade está trabalhando para que outras pessoas conheçam Jesus. Alguns dedicam seu dom, alguns dedicam seu tempo, alguns dedicam seu talento, outros estão dedicando seu dízimo. Mas está indo com esse objetivo. Então, você não pode ir lá abrir a Bíblia e estudar com alguém. Você não pode ser a pessoa que atuou diretamente, mas você financiou quem foi. Você acha que isso tem valor para Deus? Sim ou não? Eu imagino o dia que você chegar lá no reino dos céus. E aí, aquele homem maravilhoso, com marcas nas mãos, vai chegar pertinho de você, colocar a mão no seu ombro e falar, vem aqui, quero te apresentar um pessoal que está aqui. Quem? Senhor Jesus. Essas pessoas, elas estão aqui. E aí eu gosto de falar isso, porque é um termo que a gente não usa, né? Mas quem sabe ele vai falar assim, elas estão aqui, é culpa sua. Legal, né? Porque culpa, ninguém quer ter culpa. Culpa sua que estão aqui. Como assim? Não conheço as pessoas, nunca vi. Você foi fiel. Fidelidade. Quando você estava lá trabalhando, seja lá o que for que a gente faz, qual é a profissão? Quando você estava lá trabalhando, você pegava os 2 primeiros dias de cada mês e você dedicou, porque era sagrado, era meu. E esse recurso levou meios, materiais, pessoas que atingiram essas pessoas e trouxeram para cá. Sabe o que você fez? Você trabalhou pela salvação delas, porque você foi fiel. Você dedicou e elas estão aqui por causa da tua fidelidade. Você foi cúmplice. Outra palavra que a gente não usa, eu vou usar. Você foi cúmplice nessa bênção. Você fez parte dela.
Está entendendo a beleza da fidelidade a Deus? Deus é perfeito. Ele não faz nada por acaso. A gente precisa desapegar. Outro motivo por que a gente precisa dar o dízimo é por causa do controle. E eu vou dizer isso porque eu descobri uma pessoa, 10 anos atrás mais ou menos, aqui na Bélgica, que era uma pessoa cristã de verdade. Mas uma coisa ela não fazia, ela não dava o dízimo. Sabe por quê? Porque ela dizia assim, eu não sei o que vão fazer com esse dinheiro. E esse era o argumento. Então eu faço o que eu acho que devo fazer com esse dinheiro. Aí ela doava, ajudava, fazia uma coisa ou outra. A gente quer estar no controle. E muita gente é controladora ao ponto de dizer assim, eu tenho mais sabedoria do que Deus para saber o que fazer com o dinheiro dele. É de duro, né? Mas é isso que a pessoa está dizendo. Eu tenho mais sabedoria do que Deus para saber o que fazer com o dinheiro dele. Então ela não dá o dízimo, porque ela está no controle. Desapega dos 10%. Como que ela vai confiar os outros 90% nas mãos de Deus se não desapega dos 10%? Vamos para o último ponto. E agora vai ser rápido. Êxodo 20. Êxodo 20. Só uma perguntinha. O César está por ali? Não? Tem uma imagem que eu deixei aí. Está aí a imagem? Tá, a gente vai colocar agora. Olha só. Êxodo 20, verso 1 diz assim, e Deus falou todas essas palavras. O que está lá no Êxodo 20? O que tem em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Ele começou assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele começa a dar os 10 mandamentos. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da escravidão, que te tirou da terra do Egito. Por causa disso, aí vem os mandamentos. E a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Mostra aquela imagem, coloca aqui pra gente. Olha lá. Isso aqui foi a inteligência artificial que criou. Porque eu não conseguia achar a imagem que eu vi. Uns 30 anos atrás, eu era um garoto. Eu estava andando numa cidade grande de São Paulo, se não me engano, Campinas. Eu estava andando em Campinas. E eu vi uma camiseta dessas pretas de roqueiro, metaleiro. Sabe aquelas? E tem umas bem legais, com desenhos e tal. E tem algumas que a gente não pode nem olhar, que é horrível, né? Geralmente, né, da minha época, lá a gente via AC/DC, Iron Maiden, e a gente via a caveira do Iron Maiden, uma cara, coisa demoníaca, do mal. Mas essa camiseta me chamou a atenção, porque tinha uma imagem, e eu não consigo lembrar da imagem direitinho, mas a frase me chamou a atenção, que era isso aqui, na camiseta preta. Estava dizendo assim, ó, free to obey. Traduz aí, quem fala inglês. Hã? Livre para obedecer. Aquilo me chamou a atenção. Eu parei e pensei muito sobre aquilo. Livre. Quando a gente pensa em livre, é livre para fazer o que eu quero. Eu estou livre para fazer o que eu quero. Não, ali estava dizendo livre para obedecer. Porque às vezes a gente não tem a liberdade que a gente precisa para obedecer. A gente é tão prisioneiro que a gente não consegue obedecer. Deus falou aqui para o povo de Israel, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Aí ele vem e dá os 10 mandamentos, porque agora vocês são livres para obedecer. Agora vocês são livres para me obedecer. No Egito eles não tinham como obedecer. Deus foi lá, libertou eles, e agora eles têm liberdade para obedecer. Livre para obedecer. Fantástico. E aí os 10 mandamentos vêm, e eu tenho estudado isso ao longo desses 30 anos. Pode tirar a imagem, se quiser. Eu tenho entendido cada vez mais os 10 mandamentos, porque é a lei de Deus. Mas Deus, 1 João 4,8, diz que Deus é amor. Então, se é a lei de Deus, a palavra Deus é amor, pode trocar uma pela outra, porque é a mesma coisa. Deus é amor. Então, é a lei do amor. Certo? Porque a gente ama Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. A gente vai ver melhor semana que vem, porque a gente vai falar sobre o amor. E como que eu demonstro que eu amo a Deus? Semana que vem a gente vai ver isso. Os 4 primeiros eu comprovo com os outros 6. É amando o próximo que eu provo que eu amo a Deus. Começa por aí. Mas os 10 mandamentos não são regras a serem seguidas. Não é uma lei que você não pode quebrar. E claro, tem um teste de fidelidade também aqui, que é guardar os 10 mandamentos. Mas a linguagem dos 10 mandamentos já mostra para a gente. Porque ele não está dizendo assim, olha, não tenha outros deuses diante de mim. É uma promessa. Ele está dizendo,
porque eu libertei vocês, e agora vocês são livres para obedecer, não terás outros deuses diante de mim. Vocês não vão ter outros deuses diante de mim. Vocês não farão imagem de escultura, e vão se curvar diante delas e vão adorar, porque agora vocês são livres para me obedecer. Vocês, está dizendo, não adulterarás. Não está dizendo, não adultere. Isso seria um imperativo. Seria uma ordem. Você entende um pouquinho de português para alcançar? Deus não está falando assim, não adulteres, não roube, não mate, não minta. É isso que está dizendo o texto? Não, está dizendo, você não vai mentir, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás. Entendeu? A linguagem é uma promessa. Ele está dizendo, agora que você é livre para me obedecer, olha como vai ser a sua vida daqui para frente. É assim que você vai viver. Por quê? Porque eu escreverei no seu coração a minha lei. E você vai ter o amor. E é assim que você vai se relacionar comigo e com o próximo. Mas tem um mandamento, no verso 8, que diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque esse dia, ele é o quê, segundo o texto? Santificar. Ele é o quê? Santo. Então, pertence a quem, se é santo? Pertence a Deus. É dele, não é meu. Eu não posso tocar. É dele, está dizendo aqui. Trabalharás 6 dias e neles farás toda a sua obra, os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas, nem teus animais, ninguém, nem o estrangeiro que estiver te visitando na sua casa. Pois em 6 dias, qual é o motivo por isso? Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é o Criador, é por isso. Mas no 7º dia Deus descansou, ele abençoou o 7º dia e santificou. É dele. Ele pegou um dia e deu para ele. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? O nosso corpo, o dízimo, o sábado é a mesma coisa que a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal no Jardim do Éden. É a mesma coisa. É um teste de fidelidade. Por quê? Porque é santo, pertence a ele. A árvore era santa, pertencia a ele. Nosso corpo é santo, pertence a ele. O dízimo, 10% é santo, pertence a ele. O 7º dia da semana é santo, pertence a ele. Eu não posso tocar. Por que é um teste de fidelidade? Quem trabalha sabe. Por quê? Porque eu tenho 6 dias, diz o texto, para trabalhar e fazer toda a minha obra. Deus já proveu para mim? Proveu. Eu preciso do 7º dia para viver? Ou ele é sobremesa? Entendeu? Ou ele é sobremesa? Você não precisa dos 10% para viver. Deus já proveu tudo. Você não precisa de fazer uma refeição com sorvete, bolo, por mais gostoso que seja. Não é o prato principal. Você não precisa do sábado para viver. É dele, é a sobremesa. Deus já deu 6 para a gente trabalhar. E ele vai prover tudo. Aí está a fidelidade, quando eu paro na sexta-feira e digo, agora chegou a hora sagrada do sábado, é de Deus, eu não toco. Fazendo isso, eu estou reconhecendo quem é Deus e quem sou eu. E o que é dele eu não toco. Porque eu não preciso desse dia para sobreviver. E quantas pessoas já conversei e dizem isso, mas eu preciso trabalhar no sábado. Precisa? Não, você não vai morrer, pelo contrário. E Deus vai abençoar você porque você deixou o sábado no lugar dele, que é sagrado, pertence a Deus. É o que a Bíblia diz. Você honra esse dia, você honra Deus com o seu dízimo, você honra Deus com o 7º dia da semana, você honra Deus cuidando do seu corpo, que aí tem um dos versos mais maravilhosos. Samuel falou isso, conversando com Saul. 1 Samuel 2,30. Deus disse o seguinte, quem me honrar, eu honrarei. E aí é o teste da fidelidade. O teste da fidelidade é para saber se a gente está honrando a Deus, entendendo quem Ele é e deixando Ele ser Deus. Ele provê, Ele cuida de mim. Eu não vou entrar, por mais tentador que seja, naquilo que é santo, para prover para a minha sobrevivência e para a minha família.
eu não vou tocar no dízimo. É dele. Deus vai prover para mim de outra maneira. E às vezes a gente é provado, mesmo. A gente é tentado. Eu não vou tocar naquelas horas do sábado, que é dele, é santo. Eu não preciso dela. Eu tenho 6 dias e Deus vai prover. E se eu não tiver esse trabalho, porque o meu patrão falou, se eu não trabalhar no sábado, Deus vai dar um trabalho melhor. Sabe quantas vezes eu já vi isso na minha vida? Por isso eu vou repetir aqui, e vou dizer porque tem gente que não ouviu. Um dia um pastor, amigo meu, contou isso. Que um membro chegou para ele e falou, pastor, essa coisa do dízimo, eu não sei se eu confio. Estou em dúvida. E o pastor falou uma coisa mais absurda que um pastor deveria falar, mas às vezes a gente fala porque a gente sabe o que está dizendo. Falou para ele, faz o seguinte, você vai fazer uma prova com Deus de 3 meses. Se Deus não te abençoar, depois de 3 meses você vem aqui, a gente pega essa Bíblia e a gente vai queimar. A gente vai pôr fogo. Porque é mentira. Doido? Eu faria a mesma coisa, sabe por quê? Porque esse dia nunca vai chegar. O dia que alguém fez o que Deus mandou e não foi abençoado. Esse dia não existe. O que vocês acham que aconteceu? Não tem como você obedecer a Deus e não receber a bênção. É impossível. Por isso que aquele pastor teve a coragem de dizer isso, e eu também digo a mesma coisa. Pode queimar. Porque não vai queimar. É impossível acontecer isso. Esse dia nunca vai chegar. Alguém que obedece a Deus e não é abençoado. Não tem como. E eu poderia contar dezenas de histórias na minha vida, e já contei muitas aqui, e na vida de outras pessoas, de como isso funciona. Mas você tem que provar. A palavra disse, provai e vede. Você tem que provar e você tem que ver. Você tem que entender o que é santo, o que é sagrado, não tocar, faz um plano com Deus, confia nele, e aí você vai dar testemunho, que você vai receber as bênçãos. É assim que Deus fez no Jardim do Éden, para Adão e Eva, um teste de fidelidade. E é assim que Ele continua fazendo hoje na vida de todos nós. Tem árvore? Não tem árvore mais. Mas o significado é o mesmo em outras coisas. Está no dízimo, está no 7º dia da semana, está no cuidado do nosso corpo e tantas outras coisas que Deus olha para nós e Ele busca fidelidade. E quando Ele encontra um filho, uma filha fiel, aí vem a minha frase. Porque a minha experiência me levou a escrever essas frases. E eu já compartilhei, né, Marineide, algumas delas. Não há limites para as bênçãos de Deus na vida daquele que se entregou inteiramente a Ele. E aí, adaptando para hoje, para aquele que é fiel a Deus. Não tem limite. Outra frase que eu vi na minha experiência, Deus pede tudo de nós para poder dar tudo para nós. Ele pede um dia da semana, Ele pede 10%, mas Ele pede o nosso corpo, o nosso amor, a nossa mente, tudo. Ele pede tudo de nós. E quem entrega tudo para Ele, vai receber o que dele? Tudo de volta. Um dia Pedro perguntou assim, Senhor, e Pedro era o que falava, né? Pedro é o que gostava de... A gente deixou tudo para te seguir. Deixou tudo o quê? Deixou o barco, a rede, a vida de pescador, que ele era um ótimo pescador, não era, né? Era nada, né? Jesus 2 vezes teve que ir lá fazer um milagre, encher a rede, encher o barco com peixes, porque nem pescador bom ele não era. Mas ele, deixei tudo para te seguir, o que eu vou ganhar com isso? E aí Jesus disse para ele o que ele diz para você hoje. Se você for fiel a mim, se entregar inteiramente a mim, Jesus disse assim, você vai ter a vida eterna. Será que vale alguma coisa isso? Será que compara com alguma coisa nessa vida? Mas se não bastasse a vida eterna, ele falou, você vai receber nessa vida 100 vezes mais do que se você vivesse sua vida sem mim. Porque tem coisa que não tem preço. E eu sei, na minha experiência, tem coisa que o dinheiro não compra. Que a saúde que eu tenho, quando eu entendi como eu tenho que cuidar do meu corpo, está cheio de milionário, ou bilionário, que daria os milhões que eles têm, porque estão numa cama de hospital ou em casa, recebendo tratamento, está com os dias contados, e eles dariam os milhões para ter a saúde que eu tenho. Quanto que vale a saúde que eu tenho? A paz que eu tenho, está cheio de milionário, que tem tudo, e daria milhões para ter a paz que eu tenho.
ter a família que eu tenho, porque a dele está destruída. Para ter a esperança que eu tenho, porque eu sei que um dia eu vou morrer, mas mesmo que eu morra, o que vai acontecer? Eu viverei, porque ele vai me ressuscitar. E eu tenho essa certeza. Só o fato de ter essa certeza, a minha qualidade de vida já é outra. O que eu tenho não tem preço. É 100 vezes mais do que eu teria se eu não tivesse Jesus na minha vida. Compensa ser fiel a Deus? Experimenta. Experimenta. Faça a prova com Deus. Coloca lá, diante dele, o seu recurso, o seu dinheiro, o seu tempo. Deus foi no que a gente tem de maior valor. O alimento, ele prova. Nosso corpo. O dinheiro, a gente precisa para viver. Ele prova. O nosso tempo, que a gente só dá para aquilo que tem importância para nós. Ele prova. Você tem tempo para mim? E tem um tempo que é sagrado. Ele separou. E aí se você não toca e é fiel, Deus fala, você vai ver minhas bênçãos agora na tua vida. É a árvore que a gente não pode tocar. Será que a gente está fazendo como Adão e Eva? Indo lá e tocando naquilo que é sagrado, que é de Deus? Ou como outros filhos fiéis, José, Daniel, a gente olha histórias incríveis na Bíblia, dessas pessoas que foram fiéis, Ruth, Esther. Eu estou assistindo a série do Davi, está falando com o pastor Eliezer, contei para vocês, né? Tem um detalhe importante, a Ruth, uma mulher fantástica, que veio de um outro povo, não era do povo de Israel, se juntou ao povo de Israel, se casou com Boaz. Boaz era avô do Jessé, pai do Davi. Davi era bisneto da Ruth. Aí a gente está vendo a série, tem uma hora que ele fala para o pai dele, para o Jessé, o senhor está falando da avó Ruth? É tão legal a gente ligar as histórias, né? Homens e mulheres de Deus que foram fiéis, receberam as bênçãos. Vou dizer uma coisa para vocês, essas histórias estão aqui para a gente poder aprender com elas e aplicar hoje, para a gente demonstrar a mesma fidelidade. As mesmas bênçãos que eles receberam lá, a gente vai receber hoje, do mesmo jeito. Vamos buscar a bênção? Quem que vem orar? Vamos lá fazer nosso círculo de oração, desse lado, e é hora de dizer, Senhor, hoje eu entendi um pouco mais. Hoje está mais claro na minha mente. Por que que o Senhor colocou isso na sua lei? Por que que eu tenho que dedicar meu tempo, meu dinheiro, a minha vida, o meu corpo a Ti? E por que que eu tenho que ser fiel? Não vamos cometer o erro que Eva cometeu. Ela foi lá e tocou naquilo que ela nunca devia ter tocado. Ela comeu o fruto proibido. O que é de Deus é dele. E a gente não pode tocar naquilo. É um teste de fidelidade. O que Deus espera de você? Gratidão. E hoje a gente viu fidelidade. Semana que vem vamos ver o amor. Deus espera de nós fidelidade. E se a gente tiver gratidão, fidelidade, amor, obediência, não há limites para as bênçãos de Deus na vida daquele que é fiel a Ele. Malaquias capítulo 3. Ele vai abrir as janelas do céu, vai derramar as bênçãos que a gente não vai ter como armazenar. Vai transbordar. E se transbordar, que a gente não consegue armazenar, aí, Davi, respinga quem está perto. Porque é tanta bênção que vai para os outros, que eu não tenho como armazenar tudo. E aí eu falo, Valzira, pega um pouquinho da minha bênção que está sobrando. Davi, pega um pouco aí que está sobrando. E a gente vai passando adiante. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, um canal de bênçãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está esse grupo de pessoas especial que tirou tempo hoje para estar na Tua presença, para ouvir a Tua palavra e para aprender um pouco mais do Teu amor, da Tua vontade e da fidelidade. Tem um hino que a gente canta que diz assim, Tu és fiel, Senhor, porque Tu és fiel, fiel às Tuas promessas a nós, fiel nesse amor infinito que levou a Jesus à cruz do Calvário para morrer por nós. E como o Senhor é fiel no Teu amor, na Tua bondade, nas Tuas promessas, o Senhor quer que a gente seja como Jesus. E o Senhor pede de nós fidelidade também. Nós queremos ser fiéis a Ti. Abençoe cada um que veio aqui hoje. E nas decisões que nós tomamos na nossa vida e precisamos tomar. De sermos fiéis a Ti.
nem que seja só por curiosidade, para ver as bênçãos que vão cair na nossa vida, sem limite. Abençoa-nos, para que a gente possa sair daqui com a decisão de sermos mais fiéis a Ti nos testes de fidelidade que o Senhor tem para Teus filhos. E abençoe aqueles que estão online também, acompanhando onde quer que estejam, para que entendam pelo Teu Espírito, com sabedoria, compreendam por que nós devemos ser fiéis. Dá-nos o Teu amor, o Teu poder, o Teu Espírito, para que com coragem tomamos decisões de fidelidade. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.